Vamos lá, a gente falar hoje sobre sistema cartesiano. Quando nós falamos de sistema cartesiano, a primeira coisa que vem na nossa mente é um joguinho que eu jogava há muito tempo atrás, que se chamava Batalha Naval. Na Batalha Naval nós tínhamos duas linhas, uma linha vertical e uma linha horizontal, onde a linha, aí dependia de cada um, uma linha era representada por letras e a outra linha era representada por números. No caso, aqui é semelhante, porém lá nós usávamos apenas um pedaço do que nós chamamos de plano cartesiano. Vou mostrar para vocês o que seria o plano cartesiano hoje, agora. O plano cartesiano seria, no caso, representado por duas retas, tá? Essas retas são retas concorrentes, tá? Aonde elas formam ângulos de 90 graus. Então, no caso, são retas o quê? Perpendiculares, tá? São retas perpendiculares, onde nós chamamos essas retas de abscissa e ordenada. Então nós temos aqui abscissa e ordenada, tá? Então nós temos a abscissa, que é a reta horizontal, e a reta vertical de ordenada, onde nós vamos também nomear ela como reta X e reta Y. Então, quando nós falarmos de X, nós estamos falando de abscissa. Quando nós falarmos, no caso, de Y, nós estamos falando de ordenada. Então, ó, além disso, o plano cartesiano, nesse caso, ele é representado também por esses quatro gomos aqui, que são chamados de quadrantes, tá? Então nós temos aqui o que nós chamamos de primeiro quadrante, no sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. É o nosso sistema cartesiano, dividido em quadrantes. Então, professor, e daí? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que para eu representar um ponto nesse sistema cartesiano, nós temos o que nós dizemos de par ordenado. Por que o nome é par ordenado? Porque vem de uma ordem. Então, essa ordem segue geralmente a essa representação. A abscissa primeiro, depois quem? A ordenada. Então, primeiro a abscissa, depois a ordenada. Mas como isso é representado? É representado por um número, tá? Esse número ele pode ser positivo ou negativo. Por isso que nós estamos aqui representando. A junção das duas é o zero. Então, automaticamente, se aqui é o zero, eu tenho um positivo, um negativo. 2 positivo, 2 negativo. Isso na abscissa. Na ordenada, a mesma coisa.
Se eu tenho 1 positivo, eu tenho o quê? 1 negativo. Se eu tenho 2 positivo, eu tenho o quê? 2 negativos, tá? Então, mantendo isso aí, o que seria esse par ordenado? Seria um número de x junto com um número de y. Então, por exemplo, como seria isso, professor? Isso seria mais ou menos assim, ó. Vamos juntar um número aqui, ó. Vou tracejar, caminhar até a direção do 2 e do 2 até a direção. Eu tenho esse ponto. Esse ponto é representado, vou representar por uma letra. Letra A é o par ordenado 1 e 2. Professor, eu poderia fazer outro par? Poderia, por exemplo. Vou ir com 2 até onde está lá o outro menos 2. Ó. Esse aqui é um outro ponto, chamado ponto B, onde o x é menos 2 e o y é 2. Teria outro ponto? Posso também, olha aqui para baixo, ó. O menos 1 e o menos 1. Esse par ordenado seria o par ordenado C, que seria representado por menos 1 e, no caso, menos 1. Poderia fazer outro? Poderia, olha só. No quarto quadrante. Esse ponto seria o ponto D, que seria representado por 2 e menos 1. Agora vamos reparar uma coisa aqui interessante. O primeiro e o terceiro quadrantes, eles são representados por números que possuem o mesmo sinal. No primeiro quadrante, 2 números positivos. No terceiro quadrante, 2 números negativos. O que já não acontece no segundo e no quarto quadrantes. Eu represento o x por um valor negativo e o y por um valor positivo. Já no quarto quadrante é o inverso. O x por um valor positivo e o y por um valor negativo, tá? Isso é o que nós chamamos de par ordenado, tá? É como se a gente marcasse um encontro. O encontro do número 1 com o número 2. Só que cada um sairia a um determinado, traçando, no caso, né, uma paralela pelo eixo desejado, tá? Se eu quero encontrar o 1 está onde? Está no eixo X, então tem que sair uma paralela do 2, a mesma coisa do 1, se ele quer encontrar o 2, ele vai sair numa paralela ao eixo Y até chegar ao ponto, ó. Juntou, fiz o meu ponto, o meu par ordenado, tá? Galera, isso aí é o que nós chamamos de plano cartesiano. Espero que eu possa ter ajudado muita gente. Um abraço para todos e até a próxima.